E aí, São Paulino, São Paulina, eu sou o Arthur Couto, chegando aqui para o nosso Café Spenet, número 57, nessa sexta-feira, 28 de outubro de 2022. Chego para tomar o meu cafezinho aí com você, começar o dia falando de tricolor. Já deixa aí o seu curtir, liga o tal do sininho aí para você ser avisado quando tiver vídeo novo. E vamos lá, vamos falar do Tricolor. Tricolor que jogou ontem pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro no Morumbi, ganhou do Atlético Goianiense por 2-1 e finalmente a sorte esteve do nosso lado, né? Tricolor não fez uma boa partida, o Rogério mandou a campo a equipe que ele já tem escalado, com exceção de Pablo Maia, que estava suspenso. Com isso ele colocou aí Andrés Colorado. Muita gente questionando antes do jogo, poxa, por que não o Luan, por que não uma outra opção, o Thales? Mas Rogério depois explicou, né, que o Andrés Colorado é um jogador que tem estado numa condição física melhor e até por não ter jogado, né, tá chegando o fim do ano aí, acho que o Rogério queria ver o Colorado jogando para saber se o São Paulo segue com ele ou não. Assim como tem gente que gosta aí do Gabriel Neves, eu tenho uma simpatia pelo Andrés Colorado, você que me acompanha aqui sabe, eu acho que esse cara ainda poderia dar certo, uma pena o ano cheio de lesões que ele teve, jogou muito pouco, mas acho que a memória efetiva do Bernardão, né, que eu tenho aí do São Paulo de Selinho, pela aparência física, ou não pela aparência do rosto, né, mas o porte físico, a altura, né, acho que me faz lembrar o volante alto que o Rogério tanto gosta, e eu torço muito pelo Colorado. Saiu no segundo tempo machucado, mas o São Paulo fez uma partida média para baixa. Um primeiro tempo até que interessante, Caleri teve que marcar duas vezes para contar um, fez um gol, mais uma bela assistência aí do Patrick, toca no Caleri que é gol. São Paulo teve outras oportunidades de ampliar o placar. No segundo tempo o time voltou irreconhecível, tomou um sufoco danado do Atlético Goianiense, uma partida muito boa do Felipe Alves, não teve culpa no gol, né? Mais uma vez o São Paulo chama gol bonito, um golaço do Baralhas, acho que é isso o nome do cara que fez o gol, um belo gol, uma saída errada ali de bola do Rafinha com o Luciano. O Luciano não acompanhou, teve até a discussão, além do erro do Rafinha, o Luciano poderia ter matado a jogada, enfim, o cara acertou um belo chute, uma curva, tirou totalmente Felipe Alves do lance, né? Mas o São Paulo conseguiu aí no final com o Luan entrou aí no final do jogo. Rogério ali na metade do segundo tempo, quando tirou o Andrés Colorado, ele fez uma alteração ali meio estranha, colocou o Moreira meio pro meio. Rogério, tem hora que é difícil te defender também, hein? Poderia ter feito o básico ali, já ter colocado o Luan, ou ter improvisado ali um outro jogador com mais ímpeto de marcação, né? E não o Moreira, mas como você disse na coletiva, que já treinou o Moreira assim, enfim, eu achei uma alteração muito estranha ali. O São Paulo se perdeu muito ali naquele momento, e no final, com sorte, a única palavra que a gente pode usar, e numa grande felicidade do Luan, que bem posicionado numa sobra ali na cabeça da área, acertou um belo chute numa saída, uma lambança do goleiro do Atlético Goianiense, e acertou um chute rasteiro, seco, e deu a vitória para o Tricolor, já faltando 30 segundos para os acréscimos acabar. Finalmente, né, tem que acontecer com a gente de vez em quando, né? Destaque que eu faço aqui negativo para a zaga do São Paulo. O tal do Churin lá ganhou todas as bolas, Léo e Luizão não foram bem, Rafinha também não foi bem nessa partida, a linha de três ali não funcionou. Aliás, o São Paulo com essa formação aí de Rafinha, Luizão e Léo tem apanhado bastante aí nos últimos jogos, tem sofrido, tem perdido os embates com os ataques adversários. Ali no meio, Colorado e Nestor foram bem, acho que cumpriram bem o seu papel, principalmente no primeiro tempo. Ali após a lesão do Colorado, quando o Rogério mexeu, deu uma desajustada total ali no meio campo. Galopo entrou, acho que de novo, ainda não se achou. O Rogério tentou ainda colocar o Éder no lugar do Luciano. O Luciano precisa de um psicólogo, gente. Teve um lance no primeiro tempo lá, que ele mata a bola na mão, se joga simulando que tinha sido atingido, e aí quando o juiz não marca nada, ele dá cabeçadas no chão. Então, esse rapaz, ele teve um outro lance que teve uma falta, ele levantou já indo para cima do outro jogador. Eu percebi até que ali o Rogério deve ter dado uma chamada, que foi um lance ali já no final do primeiro tempo, próximo à área técnica. Então,
São Paulo, por favor, um psicólogo aí pro Luciano, porque a gente precisa dele. Tecnicamente é um jogador que ajuda quando tá concentrado, quando tá focado, mas ele anda perdendo muito a cabeça e ontem não fez uma partida muito boa, uma partida que tenha gerado aí muitas coisas ao longo do jogo. São Paulo agora vai jogar contra o Atlético Mineiro, mais uma final pro São Paulo. São Paulo que agora está em 8º lugar com 50 pontos, há apenas um ponto do Atlético Paranaense e do Atlético Mineiro. Então é um jogo aí, é o famoso jogo de 6 pontos, né? Claro que não vale 6 pontos, mas é um jogo que pode não só nos colocar à frente de um rival direto, como pode nos colocar à frente de dois rivais diretos, já que o Atlético Paranaense vai estar voltando aí na próxima rodada da final da Libertadores. A gente não sabe se eles voltam de ressaca pelo título, que é a nossa torcida, né? Ou de ressaca pela perda do título. Então a gente precisa aproveitar esse jogo aí com São Paulo, porque depois a gente vai ter jogos mais complicados aí com Fluminense e Inter brigando lá no topo da tabela. Uma coisa interessante sobre a tabela, pessoal, eu tava dando uma olhadinha aqui hoje antes de começar a gravar, né? O São Paulo, ele tem 8 derrotas apenas no campeonato. Nós temos menos derrotas, por exemplo, do que o Fluminense, do que o Atlético Paranaense, do que o Flamengo. Esses times que estão acima de nós têm mais derrotas do que nós. Por quê? Porque o São Paulo é o segundo time que mais empatou no campeonato. A gente só perde pro Ceará, que tem 16 empates. O São Paulo tem 14 empates. Então, se a gente, esses monte de empate que a gente teve dentro de casa, em jogos que a gente poderia ter ganho aí, enquanto a gente ainda estava brigando na Sul-Americana, na Copa do Brasil, são pontinhos aí que agora estão fazendo falta. Se a gente trocasse 2 empates por uma vitória e uma derrota, isso daí já nos colocaria numa campanha igual a do Atlético Mineiro, que tem hoje 13 vitórias, 12 empates e 9 derrotas. Mas é isso, São Paulo tem que ir com tudo agora, mais uma final na terça-feira, dia 1º, às 9h30 no Morumbi, é hora da torcida voltar a aparecer. Rogério ontem fez na coletiva, falou também sobre a torcida, que está ressentida, está magoada, por isso que não tem levado os mais de 30 mil torcedores a campo, e é verdade, ele reconheceu e acha justo a torcida ter com esse sentimento, mas eu acho que a gente tem que torcer, né? A gente ama esse time, a gente ama essa instituição. O meu lado racional fala, poxa vida, mais uma vez o São Paulo vai com esse time fraco, um time que não era para estar na posição que está, pelo que tem apresentado dentro de campo. Eu acho que teria que estar numa posição até inferior, mas graças a Deus estamos aí brigando para ir na Libertadores. A gente vai para a Libertadores e aí a gente se ilude, a gente acha que vai dar certo, que a gente vai ganhar, e aí vem a diretoria de novo enganando a gente, prometendo, falando que não tem dinheiro, mas ao mesmo tempo fazendo contratações doidas como a do Galopo, aceitando uns empréstimos doidos aí como o do Bustos e do Ferrarese, sem consultar o Rogério. A história vai se repetir, esse é meu medo para 2023, mas vamos torcer para o Tricolor classificar, a gente voltar à Libertadores, que sem dúvida é a nossa competição preferida, não só nossa, né, mas foi o São Paulo que fez os outros times brasileiros a darem importância para a Libertadores. E nessa sexta-feira, nesse Café SPNet de hoje, eu quero encerrar dedicando um cafezinho bem quentinho para o meu amigo Edgar Neiva, grande São Paulino, está presente em todos os jogos lá na Cativa, no Morumbi, lá no São Paulo, é sócio do clube, um grande São Paulino, um cara sério, um cara seria um grande conselheiro, tentou ser aí na última eleição, não conseguiu, mas sem dúvida seria um cara que seria muito importante o São Paulo ter lá dentro dos seus quadros do Conselho Deliberativo, quem sabe na próxima, né, Edgar? Um abração para você, obrigado pela sua amizade, meu amigo. E é isso, para todos vocês eu quero desejar um ótimo final de semana, uma ótima sexta-feira, curta muito as pessoas que você ama, esteja perto das pessoas que você goste, aproveite esses dias, vá votar com consciência, seja em quem você for votar, vote com consciência para arcar com as consequências depois, sabendo que são 4 anos aí que o seu voto vai fazer a diferença, então vote em quem você quiser, quem você achar que é o melhor. Tomara que segunda-feira esse tema chato, essa polarização chata, essa briga chata acabe logo e a gente possa voltar a ter relações com amigos aí, né? Voltar a ter as nossas amizades. Então vá votar, cumpra o seu dever cívico, seu dever de cidadão brasileiro, escolha quem você quiser, escolha bem.
E terça-feira tem Tricolor no Morumbi. A gente se vê aqui na próxima segunda-feira para falar de Tricolor. Um bom final de semana e vamos, São Paulo!